Por unanimidade, primeira turma do STF torna réus 6 integrantes do chamado Núcleo 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata da tentativa de golpe de Estado. Pedido de vista suspende julgamento que vai definir quais são os limites para a quebra de sigilo de dados de usuários da internet para fins de investigações criminais. O Plenárias está no ar. Comigo aqui no estúdio, a consultora jurídica Gisele Reis. Oi, Gisele, tudo bem? Essa foi uma semana de decisão importante da primeira turma. Exatamente, Flávia. Nós tivemos aí o recebimento da denúncia contra mais 6 pessoas, né, que compõem o Núcleo 2 da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, envolvendo aí todo o esquema, né, de tentativa de golpe. Ao todo são 5 crimes e eles todos se tornaram réus e a gente vai dar detalhes disso daqui a pouquinho. Tá ótimo, Gisele, obrigada. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento sobre a possibilidade de a Justiça determinar em investigações o acesso a dados de pessoas que fizeram buscas em sites. É um recurso do Google. A discussão é sobre os limites para decretar a quebra de sigilo de históricos de busca na internet em processos criminais. O caso é analisado em um recurso apresentado pelo Google contra uma ordem judicial no âmbito das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 2018. O julgamento começou em 2023. A ministra Rosa Weber, atualmente aposentada, à época era relatora e votou contra o acesso do Ministério Público do Rio de Janeiro às pesquisas na internet sobre Marielle. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin consideram a medida constitucional, desde que atenda a critérios claros e seja devidamente fundamentada. Ambos destacaram que em investigações complexas, o uso de dados de buscas pode ser uma ferramenta legítima, respeitados os direitos fundamentais dos usuários. O ministro André Mendonça seguiu a relatora. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelos ministros servirá para todas as ações similares no país. Na retomada da discussão, o ministro Alexandre de Moraes propôs sugestões para uma nova formulação de tese. A determinação judicial conterá, com precisão, os indexadores utilizados para a busca pretendida na base de dados do provedor, devendo a suspeita estar suficiente e formalmente fundamentada, de maneira proporcional. Esses indexadores podem envolver tanto as palavras-chave pesquisadas por indivíduos como determinações geográficas e temporais da busca. Depois, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Até agora, são 4 votos da ministra Rosa, aposentada, e do ministro André Mendonça, pelo provimento do recurso. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram pela possibilidade, sim, dessa quebra, né, de um sigilo de um grupo grande, de um grupo indeterminado de pessoas. Explica pra gente essas duas posições, Gisele. Explico sim, Flávia. Bom, este caso, ele inclusive tem demandado bastante questionamentos dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto é que houve inclusive um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. As duas grandes posições que nós temos, por enquanto, que divide, né, exatamente os votos que já foram apresentados, elas são se manifestadas de maneira muito diferente. Em relação à primeira posição, que é a posição da relatora, inclusive esse voto, mesmo ela já tendo se aposentado, vai ser computado, diz respeito à impossibilidade de se determinar a quebra de sigilo de um número que você não tem nem condições de prever quem seriam aquelas pessoas.
A ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pelo ministro André Mendonça, trouxe ali a necessidade de se ter uma fundada suspeita prévia para que você possa restringir um pouco mais essa busca a fim de justificar uma quebra de sigilo telemático. Já o ministro Alexandre de Moraes entende que a partir dessa indeterminação de pessoas, isso é importante para que se possa traçar aí uma linha de investigação e se chegar efetivamente àquelas pessoas envolvidas no ilícito penal. Então ele parte do geral para que pessoas possam ser identificadas. Enquanto a outra corrente, a posição da ministra relatora e do ministro André Mendonça, eles entendem que você precisa primeiro ter ali alguma suspeita, algum indício que leve ali à quebra de sigilo, mas de um grupo específico e não de um grupo indeterminado. Em questão estão direitos importantes previstos na Constituição Federal, como o direito à intimidade, o direito à privacidade e também o direito à segurança pública. Tá certo, obrigada, Gisele. Os ministros também retomaram o julgamento de uma ação que questiona mudanças da lei de improbidade administrativa feitas em 2021. Um pedido de vista do ministro Edson Fachin suspendeu a análise do caso. Os dispositivos em discussão tratam, entre outros pontos, da perda da função pública e dos direitos políticos. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, em setembro de 2022. Entre os pontos questionados estão a exclusão da possibilidade de responsabilizar agentes por improbidade em ações culposas e as restrições à aplicação da perda de função pública dos agentes condenados em ações ilícitas. O julgamento começou no ano passado. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, declarou inconstitucional, entre outros pontos, a mudança envolvendo a restrição de perda da função pública somente ao cargo ocupado pelo gestor no momento do ato de improbidade. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes apresentou voto vista. Em um contexto de crescente judicialização da política e das questões públicas como um todo, observou-se a instrumentalização dos conceitos indeterminados da Lei 8429 para a consecução de fins extralegais. Lamentavelmente, a ação de improbidade passou a ser muitas vezes utilizada de forma abusiva, inclusive como meio de perseguição, em especial nos casos de indivíduos ocupantes de cargo eletivo ou do alto escalão da administração pública. Não são parcos, infelizmente, os casos de agentes políticos que, independentemente da filiação ideológica, foram alvos de ações de improbidade temerárias e predestinadas ao fracasso, porquanto amparadas em nada mais do que numa história bem contada ou ainda quanto baseadas em algum material probatório curiosamente propostas no contexto de disputa eleitoral e depois invariavelmente arquivadas após o pleito. Sobre a possibilidade de que o prazo de inelegibilidade eleitoral seja descontado do tempo da pena de suspensão de direitos políticos, Gilmar Mendes divergiu do relator quanto a esse ponto, entendendo não haver inconstitucionalidade no dispositivo. Ao que me parece, a norma não trata de hipótese de inelegibilidade, para além das já previstas na Lei Complementar 64 de 90. Regula, ao invés, o regime de cumprimento da pena de suspensão dos direitos políticos e o marco inicial de fluência de seu prazo. Em conclusão, presidente, eu conheço da apresentação direta, julgo-a parcialmente procedente. O STF suspendeu o julgamento de recursos apresentados pela defesa de ex-executivos do Grupo Odebrecht, que fecharam acordos de colaboração premiada e são investigados na Lava Jato. Esses recursos são contra a aplicação imediata da perda de bens e valores considerados ilícitos. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. Ele acompanhou a divergência apresentada pelo ministro Gilmar Mendes na última sessão em que o caso foi pautado. Dias Toffoli se manifestou no sentido de impedir o cumprimento antecipado da pena de perdimento de bens antes do trânsito em julgado da condenação. Como já referi a Loures, o recolhimento e pagamento de valores pactuados em acordo de colaboração premiada a título de perdimento de produto ou proveito do crime significa
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao menos até que sejam cabal e definitivamente julgadas as ações penais que pesam contra determinados indivíduos, sem prejuízo, como também adiro ao voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, das medidas constritivas de sequestro, arresto, de bloqueio de bens, que só ia acontecer cotidianamente em todas as instâncias do Estado juiz em nosso país. A chamada pena de perdimento de bens foi adotada nos acordos de colaboração premiada fechados pelos executivos da Odebrecht com o MPF. A medida está prevista na Lei da Lavagem de Dinheiro, que estabelece a perda em favor da União ou dos estados de todo o dinheiro relacionado, direta ou indiretamente, à prática de crimes. O conjunto de recursos foi apresentado por ex-executivos do grupo Odebrecht. A discussão levantada é para saber o momento em que deve ser aplicada a perda dos bens referentes aos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Para as defesas, a renúncia dos valores prevista nos acordos de colaboração deve ser feita só depois de eventual condenação criminal e após esgotados todos os recursos. O relator dos processos da Lava Jato do Supremo, o ministro Edson Fachin, determinou a perda imediata dos bens que envolvem quantias depositadas em contas no exterior, imóveis e obras de arte. Os itens foram listados na colaboração premiada firmada com o Ministério Público Federal e homologada pelo STF em 2017. Para Fachin, os acordos foram devidamente validados e, por isso, não tem qualquer irregularidade. O julgamento no plenário do Supremo foi suspenso com o pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele pediu mais tempo para apresentar votos separadamente em cada um dos recursos. Os ministros do Supremo fixaram a tese jurídica para reconhecer a possibilidade de desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado. O Supremo está fixando as seguintes teses. O parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no sentido, portanto, prospectivos, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 525 e do parágrafo 7º do artigo 535. 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação para fins da ação rescisória, ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do Supremo. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo Supremo, se a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão, entre parênteses, Código de Processo Civil, artigos 525 caput e 535 caput. A proposição do inciso 2 é aprovada com reserva dos ministros Luiz Fux e Luiz Edson Fachin. No próximo bloco, mais 6 investigados pelos atos golpistas se tornaram réus. Eles fazem parte do núcleo 2 da denúncia da PGR. O Plenárias volta em instantes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal tornou réus 6 integrantes do chamado Núcleo 2 da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que trata da tentativa de golpe de Estado e outros crimes.
A legalidade da colaboração de Mauro Cid, a suspeição de ministros da Corte, o acesso a provas e a suposta quebra da cadeia de custódia foram algumas das alegações dos advogados de defesa. Todas as preliminares foram rejeitadas pelos ministros da turma. O relator, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que, assim como no caso do Núcleo 1, o julgamento desta terça-feira foi apenas sobre o recebimento da denúncia. O acesso e a apresentação de provas pedidos pelas defesas só começa depois que for aberta a ação penal. Durante a instrução processual penal, aí sim, se aberta, instaurada a ação penal com o recebimento da denúncia, como o foi no Núcleo 1, aí as defesas poderão solicitar novas provas que não foram juntadas aos autos, poderão fazer a contraprova, poderão pedir perícias, porque a partir daí não há nenhuma restrição. No momento do oferecimento da denúncia, o denunciado se defende do que foi alegado pelo Ministério Público. E o Ministério Público tem o dever de juntar todas as provas que fundamentem as suas alegações. E isso foi feito. Na segunda parte da sessão, os ministros passaram a analisar de fato sobre a abertura formal da ação penal, ou seja, se a acusação apresentou provas da prática de crimes e indícios de autoria. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. Lembrou inicialmente a atuação de 3 dos denunciados nesse núcleo em um plano para intensificar a atuação da Polícia Rodoviária Federal, onde havia mais votos pró-Lula. A utilização indevida das forças de segurança pública ficou ainda mais evidente após a análise dos dados extraídos do celular de Marília Ferreira de Alencar. Apesar da exclusão das mensagens trocadas diretamente com Anderson Torres, o histórico de conversas de Marília com o delegado de Polícia Federal Fernando de Souza de Oliveira, à época diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com a senhora Maria das Neves Viana Couto, então secretária de gabinete do ministro da Justiça, forneceu detalhes adicionais sobre as atividades ilícitas. O relator disse ainda que a denúncia trata de crimes cometidos contra as instituições e o Poder Judiciário. A denúncia aqui não se refere à tentativa de homicídio. Obviamente que se houvesse uma denúncia por tentativa de homicídio contra um magistrado do Supremo Tribunal Federal, esses fatos seriam apartados e seria distribuído para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui, não. Aqui é atentado contra as instituições democráticas. E o atentado narrado pela Procuradoria-Geral da República a partir das investigações da Polícia Federal se dão no contexto de tentar obstruir as investigações já iniciadas há mais de 3 anos. Aqui é sempre bom repetir, sempre bom insistir, que investigado não escolhe o juiz. Durante o voto foram mostrados novamente vídeos de trechos dos ataques do dia 8 de janeiro. Nenhuma imagem mostra nenhuma senhora com Bíblia na mão. Tudo que apareceu depois foram montagens às milícias digitais. Moraes ainda comparou os ataques do dia 8 de janeiro à invasão de uma casa. Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Por fim, o relator entendeu que o Ministério Público apresentou um encadeamento lógico dos fatos, com descrição dos crimes de forma minuciosa e apontando o papel de cada um. Assim, votou para tornar réus os 6 integrantes desse segundo núcleo. Eu afasto, como já afastamos, em conclusão, as preliminares.
e presentes os requisitos do artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silvinei Vasques. Por unanimidade, os ministros da primeira turma decidiram tornar réus os 6 integrantes do Núcleo 2. O julgamento do Núcleo 3 está marcado para o dia 20 de maio. O grupo é formado por 11 militares do Exército e um policial federal. Em 18 de fevereiro, eles foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ao todo são 5 crimes, agora ainda falta então a análise dos outros grupos. Para essas 6 pessoas, mais o Núcleo 1, que foi no fim de março, já está aberta a ação penal. Já está aberta e aí a gente segue para uma próxima fase, que é a fase de apresentação da defesa prévia por parte desses novos acusados, né? Nós temos ao todo 34 pessoas que estão constando na denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República. O Núcleo 1, nós tivemos aí, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 7 acusados e agora mais 6 pessoas também saíram daquela condição de investigado e passam agora a assumir a posição de réus. O momento agora é a apresentação da defesa, eles vão ser citados, tem a apresentação da defesa e começa logo em seguida uma fase de produção de prova. Só que essa fase de produção de prova é mediante o contraditório e a ampla defesa, onde será permitido o próprio interrogatório dos acusados, o arrolamento de testemunhas também, e as pessoas, né, que pretendem uma nova produção de provas periciais, por exemplo, juntada de documentos, será esse momento. E a gente precisa lembrar que nesse julgamento o Supremo apenas recebeu a denúncia, não se trata de um juízo de condenação nem de absolvição. Ok, obrigada, Gisele. Há 18 anos, o Supremo Tribunal Federal promove audiências públicas. Foram 43 até agora sobre os mais variados temas, como interrupção de gravidez de feto anencéfalo, financiamento de campanhas eleitorais e sistema prisional. Especialistas e representantes da sociedade civil são ouvidos e contribuem para a ampliação do debate constitucional. Esse instituto revolucionou a relação entre a Suprema Corte e a sociedade para julgamentos de temas complexos. 20 de abril de 2007. A data entrou para a história do Supremo Tribunal Federal porque neste dia a população brasileira passou a ter voz ativa nas decisões mais polêmicas da Corte, por meio das audiências públicas. A primeira foi convocada pelo ministro Aires Brito. Seria de grande proveito recorrer à própria sociedade, notadamente pelos setores dominantes do tema, um tema especializadíssimo, seria uma oportunidade da sociedade contribuir para a prolação de decisões judiciais no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. E deu certo. Foi uma audiência, foi um sucesso a audiência. Com transmissão ao vivo pela TV Justiça e Rádio Justiça, a audiência tinha como foco a Lei de Biossegurança. O ministro Aires Brito reuniu 17 especialistas, entre médicos, pesquisadores, biólogos, professores universitários, religiosos e representantes da sociedade civil para debater todos os aspectos que envolviam a liberação das pesquisas em células-tronco extraídas de embriões humanos. O ministro Aires Brito relembra de alguns momentos marcantes daquela audiência. Subiu à tribuna uma mulher, uma Maiana Zatzi, uma cientista, uma pesquisadora. Ela disse, olha, eu quero dar um depoimento, sou a favor do uso das células-tronco embrionárias para fins exatamente de pesquisas científicas e terapia humana. E eu vinha tratando uma menina, uma guria, de 8, 10 anos, em São Paulo, 8 anos, se não me engano, 8 anos de idade.
E ela uma vez me telefonou dia de sábado, disse: doutora, aqui é fulana de tal, a senhora pode vir até o hospital conversar comigo? E ela foi, atendendo ao chamado da paciente, uma pequena paciente paraplégica, de 8 anos mais ou menos. Quando chegou lá, a menininha sentada na sua cadeira de rodas disse para ela: doutora, eu mandei chamar a senhora aqui ao hospital, dia de sábado, para lhe dizer o seguinte: por que a senhora sugeriu o seguinte para o meu próprio tratamento? Por que a senhora não abre um buraco nas minhas costas e põe dentro dele uma bateria para que eu possa andar como as minhas bonecas? Um mês depois da primeira audiência pública aqui na primeira turma, o Supremo acolhia por maioria o voto do relator, que foi favorável à Lei de Biossegurança da maneira como foi aprovada pelo Congresso. Na prática, foram liberadas as pesquisas com as células-tronco embrionárias. Para Aires Brito, essa primeira convocação promoveu uma aproximação maior do Supremo com a sociedade civil e com a comunidade científica. A iniciativa ganhou logo a aprovação dos demais ministros. Era uma providência, um recurso processual que nós não havíamos utilizado até então, embora previsto em lei. E doravante tudo será diferente. Uma nova fronteira de colaboração entre a sociedade sociedade civil e o próprio Supremo, uma nova fronteira se abre. O ministro Gilmar Mendes disse ao meu ouvido: você acertou em cheio. Regulamentadas em 2009, as audiências públicas passaram a fazer parte da rotina da Corte. Representantes de segmentos da sociedade civil, especialistas, entidades de classe do governo expõem seus argumentos no intuito de auxiliar os votos dos ministros. Nesses 18 anos foram promovidas 43 audiências públicas. Entre os temas, importação de pneus usados, interrupção de gravidez de feto anencéfalo, regime prisional, financiamento de campanhas eleitorais, novo Código Florestal, Marco Civil da Internet, interrupção voluntária da gestação, redução da letalidade policial, juiz das garantias, população em situação de rua no Brasil, modelo da escola cívico-militar, impactos das apostas online no Brasil e vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. A manifestação de opiniões técnicas, políticas, científicas, econômicas e jurídicas ajuda a embasar as decisões sobre matérias complexas. Tanto o presidente da Corte quanto o relator têm competência para convocar uma audiência pública. A partir daí, as inscrições são abertas e qualquer pessoa pode participar. Nesses 18 anos, as audiências públicas contribuíram para a democratização e a legitimação das decisões do tribunal, promovendo assim uma participação efetiva da sociedade civil com a ampliação do debate constitucional na Corte Suprema. O Plenárias termina aqui. Gisele, muito obrigada pela sua companhia comigo. Obrigada, até a próxima, né? Até. Você também pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.